Oi, eu sou Joélica, vou gravar para vocês o meu TCC, sou aluna do professor Anderson Luiz. Meu tema é História, Tempo e Sociedade. Vou falar um pouco para vocês. Primeiramente, a gente deve estar ciente que além da história em si, existe a história da história, não é isso? E como a ciência histórica, ao longo do tempo, vem se desenvolvendo, vem se transformando, vem se revelando com novos facetes em relação ao seu contexto, concepções, autores, momentos filosóficos, aos pensamentos que se posicionaram na mentalidade em geral. Então, precisamos compreender que a historiografia é o estudo da grafia da história, da grafia da própria ciência histórica, e que a história tem como objetivo de finalidade o passado, no qual é buscado, rebuscado, é avaliado, analisado em função das demandas do presente e os problemas que se passam no presente. No construto social, econômico, político, cultural, no construto psicológico de massa. Enfim, a história vem se desenvolvendo em uma teia de aspectos de desdobramento, e essas análises cabe a nós, historiadores, se posicionarmos, buscarmos daquilo que a gente diz, do propriamente dito, A gente tem que tomar conhecimento daquilo que a gente passa para frente. Tudo tem que ter uma fonte, tem que ter um autor, tem que ter um objetivo, onde a gente quer chegar. É isso. Então, eu vou falar para vocês. Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de discorrer sobre a relação histórica, tempo e sociedade, observando o estudo de a forma de análise, registro da história, a influência dessa ciência na sociedade e como o contexto socioeconômico e cultural modifica a dinâmica da produção histórica. Isso justifica pela relevância acadêmica, história e social do tema. Objetivos: investigar a relevância da história para a sociedade, observar a importância do estudo da história e do desenvolvimento dessa ciência para a construção social contemporânea. É isso, que hoje em dia a gente tem museu, a gente tem casas históricas, a gente tem livros, a gente tem fontes de conhecimento, A história precisa desses fatos, a história precisa desses artefatos que comprovem como tudo aconteceu e para nos dar mais a certeza que a gente está indo pelo caminho certo. A cultura, com todo o seu arsenal simbólico e imaginário, passou a ser relacionada a uma totalidade histórica antes desprezada. Assim, os símbolos, as imagens, as mentalidades, as práticas culturais foram consideradas como lugares de exercício do poder, de dominação e de conflitos sociais. A própria dimensão cultural ganhou novos contornos, modo de expressão e de autoelaboração de grupos sociais no correr da história. Com Auguste Comte são lançadas as bases do positivismo e a aplicação da filosofia às ciências da natureza. Institui-se um método que ainda hoje é, na sua essência, utilizado e a fim de contrariar a subjetividade romântica. O papel do historiador passa a traduzir-se na pesquisa dos fatos, pesquisas particularmente cuidada, A gente tem que ter cuidado com o que a gente pesquisa, a gente tem que ver se a fonte é segura, se a gente está indo pelo caminho certo, tem que ver se é verídico, o fato. E na sua subsequente organização, fazendo a sua exposição através de uma narrativa tão impessoal quanto possível.
não se escapa do passado, ele é construído a partir de conceitos que nos empregamos para lidar com o dia a dia do mundo físico e social. Os conceitos carregam uma bagagem temporal, mas nosso mundo não consiste somente em exemplos de conceitos. Ele é povoado também por coisas individuais e particulares, como passados particulares. Algumas questões fundamentais merecem ser colocadas para uma maior compreensão acerca da memória social e de suas formas de interação com a história, entre elas e de modo a superar a inadmissível avaliação da memória como mero depósito de dados e de informações relativas à coletividade ou à vida individual. Devemos pensar na memória como instância criativa, como uma forma de produção simbólica, como dimensão fundamental que institui identidades e, com isto, assegura a permanência de grupos. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura e para sua realização foram seguidos os seguintes passos: definição do tema e questão norteadora, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, definição de informações a serem obtidas dos estudos, avaliação do material selecionado, interpretação dos principais resultados e elaboração do artigo. Verifica-se que autores concordam quanto à importância do estudo e ensino da história para a humanidade. Apresentam ideias que indicam uma ligação entre passado, presente e futuro, demonstrando que na história das civilizações muitas vezes percebem-se acontecimentos cíclicos. Nota-se que o estudo e a compreensão da história são de suma importância para o entendimento, desenvolvimento e construção das sociedades, não se atendo apenas à sociedade contemporânea. A análise da relação história, tempo e sociedade evidencia que estas estão interligadas e se complementam na busca do entendimento da linha histórica da humanidade. E aí são as referências. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha apresentação, o meu tema, né? Um tema muito importante, um tema no qual a gente deve estar ciente, né? Porque para a gente falar da história, a gente tem que saber da história, né? Isso a gente tem que saber a fonte. E com isso trazer do passado para nossa realidade, porque as coisas que a gente passa na vida, a gente passa hoje, os problemas que estamos enfrentando hoje, muitos deles já foram enfrentados lá atrás. Por isso a importância da gente saber lidar com isso, saber como esses problemas foram lidados no passado, foram resolvidos lá atrás e as consequências que eles deixou pra gente. Muitas consequências e muitos ensinamentos também. Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, estar sempre pesquisando. A gente tem que estar sempre atrás de fontes verdadeiras. E é isso, muito obrigada.